Olá, torcedor palmeirense. Se você é apaixonado pelo Verdão, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Vamos provar mais uma vez que a torcida do Palmeiras é a maior e mais apaixonada do Brasil. E antes da gente começar, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando o vídeo. Agora presta atenção porque as notícias de hoje estão pegando fogo. Depois que a Conmebol decidiu indiciar o técnico Abel Ferreira, que pode até receber uma punição de 10 partidas de suspensão por conta de um gesto direcionado ao atacante Flaco Lopes, uma personalidade gigantesca do futebol mundial resolveu se posicionar. E não foi qualquer um. Ronaldinho Gaúcho saiu em defesa do Palmeiras e também do treinador palmeirense, detonando a perseguição e calando boa parte da mídia e dos rivais. Segundo Ronaldinho, tentar diminuir tudo aquilo que Abel Ferreira construiu no Palmeiras por causa de um episódio ocorrido dentro das 4 linhas é um pensamento vazio, sem utilidade e que não acrescenta absolutamente nada ao futebol brasileiro. O ex-camisa 10 ainda afirmou que o futebol precisa urgentemente de análises mais coerentes e menos julgamentos movidos por interesses externos e bastidores políticos. Mas calma, porque isso não é tudo. Além da polêmica envolvendo Abel Ferreira, outra notícia gigantesca surgiu nos bastidores do Verdão. Após assumir o naming rights do estádio palmeirense no lugar da Allianz Seguros, a Nubank já estaria conversando com o Palmeiras sobre um projeto extremamente moderno, a implementação de um gramado retrátil no estádio do Verdão. Inclusive, uma reunião com a mesma empresa responsável pela instalação do sistema utilizado no estádio do Real Madrid já estaria marcada para acontecer nos próximos dias. Então fica comigo até o final porque hoje o assunto mistura bastidores, polêmica, tecnologia e uma possível revolução na casa palmeirense. Torcedor palmeirense, segura essa informação porque o que Ronaldinho Gaúcho falou sobre o caso Abel Ferreira repercutiu de maneira absurda. A declaração do ex-jogador chamou a atenção até mesmo de dirigentes da Conmebol, além de jornalistas e torcedores rivais que comemoraram a denúncia contra o técnico palmeirense. Ronaldinho deixou claro mais uma vez o respeito que possui pelo trabalho de Abel Ferreira e também pelo crescimento do Palmeiras nos últimos anos. Segundo ele, existe um enorme incômodo por parte da mídia e dos rivais, que não suportam ver o sucesso do treinador português e do Verdão. Tudo começou depois que Abel Ferreira, conhecido pela intensidade e pela forma vibrante como vive cada jogo na beira do gramado, acabou entrando na mira da Conmebol, que resolveu transformar uma situação de campo em uma possível punição pesada fora das 4 linhas. O treinador do Palmeiras agora corre o risco de pegar até 10 jogos de suspensão. E foi justamente nesse momento de pressão, críticas e muita rivalidade que Ronaldinho Gaúcho decidiu quebrar o silêncio. Em um cenário onde qualquer lance envolvendo o Palmeiras vira debate nacional, o ex-camisa 10 da seleção brasileira não ficou neutro. Respeitado no mundo inteiro e considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Ronaldinho afirmou que o Palmeiras vem sendo alvo de uma pressão totalmente injusta, desequilibrada e inaceitável. Segundo ele, a paixão e a entrega demonstradas por Abel Ferreira não podem ser confundidas com comportamento antidesportivo. Ronaldinho também destacou que o trabalho de um treinador vai muito além de um momento isolado dentro de uma partida e afirmou que punições desse tipo acabam desmotivando justamente aquilo que faz o futebol ser tão apaixonante: intensidade, competitividade e emoção. O craque ainda reforçou que o Palmeiras realiza um trabalho de altíssimo nível dentro e fora de campo e que o clube deveria servir de exemplo para o futebol brasileiro em gestão, profissionalismo e estrutura. Para Ronaldinho, muitos clubes do Brasil deveriam olhar para o modelo do Verdão como referência para o crescimento do futebol nacional. Segundo ele, tentar desmerecer tudo aquilo que o Palmeiras construiu ao lado de Abel Ferreira é um pensamento inútil, que não agrega nada ao esporte. Ronaldinho ainda foi além e afirmou que quando um clube cresce tanto quanto o Palmeiras cresceu nos últimos anos, inevitavelmente vira alvo de inveja. Mas ressaltou que o futebol precisa ser justo e que essa justiça deve começar justamente pelas entidades responsáveis pelo esporte, que não podem agir baseadas em pressão popular ou opinião de bastidores. As palavras de Ronaldinho Gaúcho repercutiram imediatamente. A imprensa internacional repercutiu o posicionamento do ex-jogador, enquanto muitos dirigentes e torcedores rivais demonstraram irritação com a declaração. Dentro do Palmeiras, porém, a fala foi recebida de maneira extremamente positiva. Afinal, não é sempre que uma figura histórica do futebol mundial, sem ligação direta com o clube, resolve defender publicamente o trabalho realizado pelo Verdão e por Abel Ferreira. E aí, torcedor palmeirense, você acha que Ronaldinho Gaúcho foi perfeito ao defender Abel Ferreira? Ou acredita que toda essa situação está sendo exagerada justamente por envolver o Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque esse debate é importante para mostrar que o Verdão não está sozinho, que o clube é gigantesco e possui uma torcida apaixonada, além de uma estrutura que desperta inveja em muita gente. E falando em estrutura,
Se prepara porque agora vem uma notícia que pode mudar completamente o futebol brasileiro. O que parecia impossível há alguns anos agora começa a se transformar em realidade. O Palmeiras não sonha pequeno. O Verdão está construindo, neste exato momento, o futuro de um gigante mundial. E esse futuro passa diretamente pelo novo projeto do Estádio Palmeirense. O palco de tantas conquistas históricas poderá se transformar em uma das arenas mais modernas do planeta. Informações exclusivas apontam que o Palmeiras negocia com a Nubank a instalação de um gramado retrátil no estádio. E o mais impressionante é que já existe uma reunião agendada com a empresa responsável pelo sistema utilizado no estádio do Real Madrid. Sim, é exatamente isso que você ouviu. A empresa que assumirá o naming rights do estádio do Palmeiras estaria negociando diretamente com a diretoria palmeirense a implementação da mesma tecnologia utilizada em uma das arenas mais modernas do mundo. O gramado retrátil ganhou notoriedade internacional após ser implantado no estádio do Real Madrid e é considerado uma solução extremamente avançada para arenas multiuso. A tecnologia permite que o gramado seja removido ou protegido em uma estrutura subterrânea, preservando totalmente sua qualidade mesmo durante a realização de shows, eventos e outras atividades. Na prática, isso significa que o Palmeiras poderia realizar partidas poucas horas após grandes eventos sem comprometer a condição do campo. Além disso, o estádio passaria a operar com muito mais flexibilidade, aumentando ainda mais o potencial de arrecadação do clube. Segundo as informações divulgadas, a Nubank já iniciou conversas para entender os custos, os detalhes técnicos e os prazos necessários para uma possível implementação do sistema no Brasil. Entre os maiores benefícios dessa tecnologia está justamente a preservação da qualidade do gramado durante toda a temporada, reduzindo o desgaste causado pelo excesso de uso e garantindo melhores condições para jogos decisivos. Caso o projeto realmente avance, o Palmeiras poderá se tornar o primeiro clube da América do Sul a utilizar esse tipo de sistema, consolidando o estádio palmeirense como uma das arenas mais modernas do planeta e abrindo uma nova era entre futebol, entretenimento e geração de receitas no Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Se esse projeto realmente sair do papel, o Palmeiras passará a ter o estádio mais moderno da América do Sul? Mas as polêmicas envolvendo o Verdão não pararam por aí. A partida entre Remo e Palmeiras continua gerando enormes repercussões nos bastidores do futebol brasileiro. O que inicialmente parecia apenas mais um erro de arbitragem começou a levantar suspeitas extremamente graves. Tudo começou após o Palmeiras cobrar oficialmente a CBF sobre o gol anulado nos minutos finais da partida. A própria entidade acabou admitindo o erro posteriormente, gerando revolta entre jogadores, dirigentes e torcedores palmeirenses. Especialistas de arbitragem e analistas afirmaram que as imagens eram claras e mostravam um gol totalmente legal marcado pelo Palmeiras, resultado que garantiria a vitória do Verdão e manteria a diferença para o Flamengo. Diante da enorme repercussão, o Palmeiras solicitou acesso à comunicação entre os árbitros responsáveis pela partida e passou a analisar detalhadamente o diálogo ocorrido dentro da cabine do VAR. O principal questionamento era justamente entender por que o VAR interferiu em um lance considerado legal por praticamente todos os especialistas e até pelo próprio árbitro de campo. Segundo informações surgidas nos bastidores, durante a audiência conduzida pela Comissão de Arbitragem da CBF, o árbitro responsável teria confessado que, inicialmente, considerou o lance normal e que o gol deveria ser validado. Porém, ainda de acordo com os relatos, a situação mudou durante a comunicação interna da cabine do VAR. O árbitro afirmou que acabou sendo induzido a modificar sua interpretação original, mesmo acreditando que o lance era legal. O detalhe mais grave foi justamente a justificativa apresentada. Segundo o depoimento, a orientação para alterar a interpretação teria vindo de cima. As informações que surgiram após a audiência apontam que essa possível interferência poderia ter ligação com integrantes da própria estrutura responsável pela organização da competição. Se essa hipótese realmente for confirmada, o caso deixaria de ser apenas um erro de arbitragem e passaria a envolver uma possível interferência institucional em uma decisão de campo. Mesmo diante da gravidade do caso, a CBF decidiu encerrar oficialmente as investigações. Porém, segundo relatos de bastidores, a entidade teria identificado indícios de interferência no processo de decisão que levou o VAR a chamar o árbitro. Agora o Palmeiras pretende aprofundar sua própria investigação e pode até levar o caso para a FIFA. O objetivo seria esclarecer definitivamente quem teria participado da possível interferência na cabine do VAR. O episódio, que começou apenas como uma reclamação sobre a arbitragem, pode acabar se transformando em uma das situações mais delicadas envolvendo a arbitragem do futebol sul-americano nos últimos anos. Enquanto isso, a repercussão continua aumentando nos bastidores do futebol. Especialistas seguem afirmando que o gol do Palmeiras foi legal segundo as regras da FIFA e que jamais deveria ter sido anulado.
E fica a pergunta que está ecoando entre os torcedores: se a ordem realmente veio de cima, quem decidiu interferir em um lance que mudou diretamente o resultado da partida? E você, torcedor palmeirense, acredita que o Palmeiras foi prejudicado injustamente? Você acha que Leila Pereira deve levar esse caso até a FIFA ou o clube deveria deixar essa situação para trás? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da torcida palmeirense também faz parte dessa história. E claro, se você quer continuar acompanhando todas as notícias, bastidores, polêmicas e atualizações do Verdão, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque qualquer novidade você vai ficar sabendo primeiro aqui.